aí, pessoal, voltamos novamente com o quadro Dicas e Macetes. A gente vai dar sequência no que foi feito no vídeo anterior. Vamos passar noções básicas de desenho facial, certo? Espero que vocês acompanhem, certo? Espero que vocês tentem aprender e tenham paciência, certo? Porque, como eu já falei, e vou repetir novamente nesse vídeo para que de repente alguém que esteja vendo esse vídeo pela primeira vez e tal, saiba. As aulas serão graduais, gradativamente com o segmento do canal. Portanto, se o desenhista está começando, ele vai sim aproveitar muito o que vai ser utilizado. Mas se o desenhista tiver um nível mais avançado, ele pode de repente aprender algum tipo, alguma experiência nova, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham praticado um pouco sobre desenhos de olhos, nariz, boca, certo? Por quê? Porque hoje nós vamos fazer a montagem do que aprendemos, certo? Que seria o quê? Veja bem, desenhar um olho. Se você sabe desenhar um olho, fazer um segundo olho, seguindo critérios que você usou no primeiro, mesma coisa, certo? Será algo bem simples. O nariz, bom, o nariz é uma peça única. Então, mas você mesmo assim, treinando em separado, você aprendeu a desenhar o nariz de frente, beleza? Sem esquecer da linha do olho não invadir na linha do nariz. Não esqueça esse detalhe, certo? Se quiser, aliás, acho que eu vou fazer isso aqui. Eu vou mostrar um exemplo de como é quando o olho invade a linha do nariz, certo? O que é muito constante, o que é muito comum da gente encontrar desenhistas fazendo tal coisa. Acontece da seguinte forma. Veja bem. Nós temos aqui um esboço. Gente, vamos dizer assim, essa coisa de medidas para esboço e tal, certo? Lembre da seguinte forma. A necessidade é que você tenha o formato, que o esboço tenha do rosto, tenha o formato oval, certo? Tome um cuidado para não ser redondo, certo? Porque aí você vai fazer um rosto achatado. Tenha cuidado de não fazer longo demais, certo? Porque aí você vai fazer um cara magro ou uma mulher muito magra, certo? Então, o formato do esboço também determina a proporção que você quer no rosto. Isso é interessante, você ter essa noção. Certo? Então, quando você está esboçando algum rosto, certo? Você acaba esboçando já também a característica de um personagem em si. Isso é bem comum. É claro que com o esboço você pode moldar ele depois. Se de repente fizer ele muito magro, mas tenha consciência de saber como fazer ele de diferente, então você pode mudar isso fácil, fácil. Mas vamos lá. Um olho, quando está invadindo a linha do nariz, acontece o quê? Veja bem. Alguns desenhistas usam esse artifício para fazer o quê? Para fugir de um padrão. É engraçado isso, certo? O que é um desenhista fugir de um padrão? Tem gente que diz, não, fulano de tal só desenha rostos iguais, certo? Beleza, mas se ele quiser fugir desse padrão, ele faz isso exatamente porque ele quer. Simples assim. Se ele quiser fugir desse padrão, de repente, entra com o olho na linha do nariz, certo?
Aí você vai fugir novamente do padrão. Se você entrou com o olho na linha do nariz, então por que fazer de repente um nariz padronizado? Faça um nariz diferenciado, certo? Tenta fazer ele mais boleado, assim, e tal. Se vamos fugir um pouco do padrão, então vamos fazer bem diferente. Em vez de fazer um lábio carnudo, faz um lábio fino. E de repente, vamos dizer, se você começa a perceber que as proporções que você tinha elaborado para o rosto já não está tão valendo assim, certo? Porque essa proporção é uma proporção padrão. E aí, depois que você começa a mudar tais coisas, o rosto começa a ter formatos diferentes. E aí, você começa a mudar critérios, certo? A variar. O sistema começa a ser diferente. Tudo começa a mudar e não ser mais a mesma coisa. Certo? O rosto começa a ganhar um formato que não é muito convencional nos quadrinhos e tal. E que é interessante quando você quer fazer algum rosto diferenciado. É engraçado é que as pessoas acham que porque você utiliza um método de padronizado, que você só sabe desenhar daquela forma, e não é assim. Na verdade, você faz do jeito que as pessoas querem que você faça, do jeito que as pessoas gostam de você que você faça. Tem gente que vai gostar de ter o personagem com o olho mais dentro da linha do nariz, certo? Invadindo aqui, veja bem, a linha do nariz é aqui, certo? E simplesmente eu invadi alguns centímetros. Tem gente que faz isso ainda um pouco mais cavado, um pouco pior. Quer dizer, existe pessoas assim? Existe sim, certo? É retratar a realidade? É. Só que quando você vê alguns modelos e atrizes e tal, aquelas mulheres com rosto simétrico, bonito e tudo mais, e isso atrai a atenção, porque ela é muito bonita, então lógico, se você está querendo agradar, se você está querendo vender, se você está querendo fazer alguma coisa para agradar alguém que está aí, que esteja comprando a sua arte, fazer um rosto simétrico é bem mais proveitoso e você vai ter muito mais lucro. Bom, então, fica exatamente assim. Né? Se é que deu para vocês entenderem agora. Vamos então fazer um rosto mais padrão agora. Certo? Ok. É claro, eu fiz aqui sem as medidas do esboço e tal, porque eu estava exemplificando como fazer o olho e tudo mais. Certo? Mas vamos colocar as devidas medidas e tal.